Ó, então eu estava dizendo 3 coisas. Primeiro, a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Né? Lá em São João, no capítulo 10. Eu sou a porta. Jesus que disse isso, ele é a porta. Tem um caminho. Tem um caminho. E tem um alvo. A vida cristã se resume em uma porta, por onde a gente entra. Entrando tem um caminho a percorrer. E terminando esse caminho, o final desse caminho, alguém diria, para onde vai dar esse caminho? Vai dar num alvo. O alvo é o prêmio da soberana vocação, é a nossa salvação. É a vida eterna, é estar com Jesus por toda a eternidade. É como noiva de Cristo que somos nos encontrar com o noivo e casarmos. Esse é o alvo da igreja. Mas, às vezes, nós sempre pregamos bastante sobre a porta, e precisamos mesmo. A porta é importante, tem que conhecer a porta. A Bíblia fala que a gente pode errar na porta. Então há uma só porta, é Jesus. Jesus falou, eu sou a porta. Não dá para entrar para o Evangelho, não dá para entrar para a vida eterna, para esse alvo que é a vida eterna, se não passarmos pela porta que é Jesus. Mas há um caminho. E a gente daí, depois da porta, já pula para o alvo. E prega bastante sobre o alvo. Oh, nós vamos morar no céu, o céu é maravilhoso, lá os anjos cantam e louvam o Senhor. Então, da porta pulamos para o alvo, não dá. Há um caminho, e esse caminho é tão importante quanto a porta e quanto o alvo. Jesus disse, eu sou o caminho. Né? Na verdade, a nossa caminhada, nossa vida cristã, é também em Jesus. Nós entramos por Jesus, continuamos com Jesus e chegamos no alvo. O apóstolo Paulo fala que Jesus habite em nós. Né? E o Espírito Santo, nesse caminho, ele é o consolador, o conselheiro, deixado por Jesus. Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu deixo o consolador, o Espírito da verdade. Jesus deixou. E qual o papel do Espírito Santo? O papel dele é segurar na nossa mão e falar, vamos, né? Vamos para o alvo. Esse é o papel do Espírito Santo. Conduzir o cristão em sua caminhada cristã até o alvo. Esse é o papel. Irmãos queridos, eu me lembro quando meus filhos eram menores, né, pequeninos, e a gente levava eles na escola. Teve uma época que a gente não tinha carro, né? Nós morávamos lá em Sorocaba. Quer dizer, tínhamos um carro que era o carro da empresa que eu trabalho. Só que eu tinha que trabalhar com ele. Então minha esposa ficava a pé. E aí ela saía com o Mateus, pequenininho, entrava no ônibus e o levava até a escolinha, né? E levava até a porta. Conversava com a moça da porta, entregava ele ali na mão dela, e ela entrava. E ele entrava para assistir sua aula e tudo. Algumas vezes eu tive o privilégio de também ir junto, ou de fazer isso. Como é gostoso. Às vezes eu esqueço que esse privilégio já passou e tento fazer hoje, né? Dou a mão para a Gabi, que a Gabi ainda deixa dar a mão e ir levar. O Mateus já não tem mais jeito. O Mateus já não dá. Se eu for dar a mão para ele, ele vai falar, ô pai, que isso? Né? Então, mas como é bom, que privilégio. Pois o Espírito Santo quer fazer o mesmo comigo e com você. Segurar-nos pela mão, até chegar diante do Senhor Jesus. E falar, aqui está a noiva está aqui, prontinha. Aqui está a noiva. Esse é o papel do Espírito Santo. E isso que ele tem feito, isso que ele tem feito. Nós vamos entender tudo isso, sabe, irmãos? Vamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. Quando ele vem segurar na nossa mão, não fica bravo. Eu queria ir por outro caminho, Espírito Santo. Não, só há um caminho, diz ele a cada um de nós. Só há um caminho, não há dois. Aliás, há dois, só que só há um assertivo. Né? Há o caminho estreito e o caminho largo. A porta estreita e a porta larga. Né? Mas a porta larga, graças a Deus, em Piracicaba fechou. Brincadeira, viu, irmãos? Não tô... Mas fechou a loja, por isso que eu fiz a brincadeira.
A Bíblia diz que há uma porta estreita, um caminho estreito, uma porta larga e um caminho largo. Diz que esse caminho estreito conduz à salvação. Estreito pelo fato de que não dá para nós levarmos coisas desse mundo. Não dá para nós levarmos o nosso orgulho. Não dá para nós levarmos o nosso pecado. Não passa. Pelo caminho estreito só passa você, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Agora no caminho largo passa tudo o que você quiser. Passa uma jamanta se quiser, de lado até. Né? Lá no caminho entra qualquer um do jeito que quiser e tudo é bem-vindo. O problema é o final dele. O alvo do caminho largo é a destruição. É o sofrimento. É eterno também. Isso que é duro. É eterno também. Né? Então nós precisamos tomar o caminho. E eu creio que você tomou o caminho. Eu quero Jesus. Chegou lá na porta, Jesus, eu quero entrar. Eu quero entrar por Jesus. Eu quero viver por Jesus. Eu quero amar Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Sabe, irmãos queridos, a igreja do Senhor Jesus nos nossos dias, falando em termos de Brasil, ela tem alcançado muitas vidas. Ela tem trazido muitas pessoas. Tem apresentado a porta. Nem sempre adequadamente, mas tem apresentado a porta. A porta é Jesus mesmo. E aí muitas pessoas vêm, mas muitas vão embora também. Metade do povo cristão brasileiro, metade do povo evangélico, 50%, está fora da igreja. Cada crente firme e fiel tem um correspondente crente que não é firme nem fiel e está no mundo. Olha, para cada um que está com Jesus firmado, tem um outro que também conheceu Jesus, também entrou pela porta, mas não está afirmado. A gente poderia dizer assim, né, como fez Pilatos, né? Vou lavar minhas mãos. Não é problema meu, mas estaríamos errando. É problema nosso, sim. Claro que é, já que somos um corpo. Parte do corpo saiu e foi embora, e a gente vai deixar? O braço foi embora, preciso lá buscar o meu braço. Não é possível. Um corpo amputado? O corpo de Cristo não é amputado. É problema nosso, sim, as vidas que se desgarram. Né? A gente poderia listar aqui uma série de razões pelas quais as pessoas deixam o caminho do Senhor. Uma série de razões. Não é objetivo nessa noite. Mas nessa noite o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu confesso para os irmãos que foi, assim, depois de orar e de pedir a misericórdia, de checar, confesso para os irmãos que minha mente humana estava indo para outra direção. Mas o Espírito Santo do Senhor falou, precisa falar sobre isso. Então eu quero falar sobre como é a solução para a alma que se desgarrou. Como é a solução? Porque há uma solução. E nós devemos ser mensageiros desta solução. Há um remédio. E não está em falta. A pessoa que eventualmente pecou, se desviou dos caminhos do Senhor. Então ela se vê ali oprimida, porque daí o acusador, o diabo, ele é mau mesmo, claro que é, não, né? Claro que é, então ele parte para acusar aquela pessoa. Antes da pessoa pecar, ele estava lá fomentando o pecado. Não tem problema nenhum, vai lá. Aí a pessoa é enganada, peca, se desvia, aí o diabo muda de lado. Aí ele começa a falar, você não presta, você não serve, para você não tem mais solução. Você deveria tirar cabo da sua vida. São palavras lançadas pelo inimigo, queridos irmãos. De maneira nenhuma essas palavras estão na Bíblia ou saem da boca de Deus.
Ao contrário, o Senhor Jesus nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aos crentes que se encontram numa situação de desvio, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você, lá em Apocalipse, no capítulo 3. Se você abrir a porta, eu vou entrar e nós vamos cear juntos. Né? Ele fala: ouve as minhas palavras, arrepende-te. Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Queridos e amados irmãos, pequei, o que fazer? Pequei, o que fazer? Eu queria dizer para você que o pecado é a maior tragédia já ocorrida contra a humanidade. Não tem nada pior que já tenha acontecido na história humana que o pecado. O pecado é o pior. Ah, não, o pior foi o terremoto que... Não, pecado é bem pior do que os terremotos. Ah, não, foi o maremoto que varreu a Ásia lá, o sul da Ásia, devastou muitas... Não, o pecado devasta muito mais e ele varre o mundo inteiro. Ele é muito pior. O pecado é a maior tragédia. Tem um vídeo dos meus filhos quando eram pequenos, um vídeo, não deles, né, um vídeo da pastora Ana Paula Valadão, e eles gostavam de assistir, que fala sobre o pecado. E ela fez uma ilustração assim muito interessante para a criança, é claro, mas eu quero trazer para você isso. Eles colocam um cenário cheio de doces maravilhosos, assim. Doces de todos os tipos, deliciosos, né? E eles vão passeando e ficam maravilhados com aqueles doces. Depois aqueles doces todos são destruídos. Foi isso que o pecado fez. Deus criou a terra maravilhosa para nós, mas o pecado veio e destruiu. O pecado veio para manchar o amor, veio para falsificar os relacionamentos, veio para magoar as pessoas, veio para ferir os corações, para haver guerras, rompimento, destruição, morte, sofrimento, todo tipo de coisa ruim. O pecado é sem dúvida a pior tragédia que aconteceu na vida humana. E por que aconteceu? Que o ser humano escolheu desobedecer a Deus. O ser humano escolheu. Ele não escolheu sozinho. Ele foi sugestionado pelo inimigo. O inimigo fez um marketing para o ser humano, dizendo: se você desobedecer a Deus, se você fizer isso, se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. E vai ter conhecimento do bem e do mal. Tome a decisão. E o ser humano comprou a ideia e disse: puxa vida, então eu vou ser importante como Deus. Então eu vou ser grande como Deus. Então eu vou ser como Deus. Era exatamente o pecado que levou Satanás a cair. Só que esse pecado nasceu no coração de Satanás. Não nasceu no coração do homem, não. Nasceu no coração de Satanás. Ele é o inventor da rebelião. Mas o ser humano adotou a rebelião, se rebelando também. Puxa, já que eu vou ser igual, vou lá comer. E desobedeceu a Deus. Através disso entrou o pecado na terra e levou o ser humano, primeiro, a ser separado de Deus. Conforme está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 2. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecado nos separa de Deus, perdemos a comunhão, perdemos o relacionamento. Pecado nos separa, né? Separou Adão e Eva de Deus. Segunda, em Romanos capítulo 3, versículo 23, também repete isso, o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos quer dizer separados, excluídos. E ele diz: porque todos pecaram. Essa é a consequência do pecado. O pecado também traz escravidão ou prisão. O pecado nos escravizou a raça humana. Às vezes a gente não entende, a gente olha lá e vê esses absurdos de violência, de injustiça, de roubo, de corrupção que as pessoas praticam. E a gente ouve pelo noticiário, e nós que estamos de fora,
assim, com a nossa mente humana limitada, nós olhamos para aquilo e ficamos perplexos, ficamos indignados. A gente fala, como pode, né? Como pode alguém cometer uma atrocidade como essas? Jogar uma criança pela janela de um prédio, enterrar uma criança viva, colocar um recém-nascido na lata do lixo, matar pessoas, sair entrar numa escola baleando, atear fogo em vidas. Como que alguém pode fazer isso? Tomar uma overdose de droga, como que alguém pode fazer isso? A gente fica indignado, a gente fica perplexo, como que alguém pode fazer uma coisa dessas? E a resposta é, queridos e amados irmãos, que nós humanos, na condição de separados de Deus, sem Deus, somos escravos do pecado e somos completamente sujeitos a cometer esses tipos de coisas. Você vai dizer, eu nunca vou cometer. Permaneça em Cristo e nunca mesmo. Mas se não permanecermos em Cristo, irmãos, eis a razão, porque muitas vidas preciosas, salvas, muitas vezes pastores, grandes líderes, homens de Deus, acabam no meio de suas vidas ou durante a sua caminhada até o alvo, se perdendo, se corrompendo, cometendo uma dessas atrocidades. Alguém dirá, mas como que eles fizeram? Por que que eles fizeram, pastor? Porque perderam o relacionamento diário com Deus, pensaram que eram independentes, que eram capazes de tocar suas vidas independentemente, e começaram a tocá-las sem tempo de oração, sem tempo de estar em comunhão com os irmãos, sem uma oração diária, dizendo, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Pararam de conjugar aquele texto que nós vamos ler hoje na hora da Santa Ceia, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o verso eu não me lembro de cabeça, mas diz o seguinte, o Senhor diz, analise-se, ou avalie-se cada um a si mesmo, né? Faça um autoexame, né? Pararam de fazer isso diariamente, de se submeter a Deus, dizendo, eu não sou perfeito, eu sou falho, eu preciso cada dia me submeter ao teu controle, Senhor, me ajuda. Pararam de fazer isso, porque pensaram, puxa, eu já sou pastor, sou apóstolo, sou isso, sou aquilo, conheço esse livro de capa a capa, sei os versículos, muito mais do que aquele pastor Rodrigo, sei muito mesmo, então acho que eu estou tranquilo na vida, minha caminhada já está traçada, daqui a pouquinho eu estou chegando no alvo, e como confiaram em si mesmos, o diabo passou a rasteira neles. Passou mesmo, queridos irmãos, porque o pecado, e aí escravizou cada um deles. E aí escravizando, o diabo não pede mais, agora você, por favor, faça isso, o diabo não fala assim. Ele fala, agora você vai beber, agora você vai, uma cerveja é pouco, duas, não, é pouco. Vai até acabar a cerveja que tem no bar. Eu estava algumas semanas atrás viajando numa cidade, não vem ao caso, o lugar, né? E à noite a gente tentou, à noite não, no final do dia tentamos uma reunião com uma pessoa e não foi possível porque eles estavam numa festa de comemoração, uma associação, uma festa de comemoração. Então marcamos para o dia seguinte. Quando chegamos no dia seguinte, estava tudo assim, sabe, de perna para o ar, bagunçado. Eu lembro que eu vi que tinha um freezer, aqueles freezers que só põe gelo, né? E nós chegamos, eu fiquei olhando, falei, acho que eu pensei comigo, vai ser difícil conversar aqui hoje, né? E alguém foi lá e abriu o freezer, e falou, está vazio. O pessoal só foi embora daqui quando acabou todas. Escravidão é assim, irmãos. O diabo fala, você não vai embora enquanto não acabar todas. Você vai virar todas. A associação fica numa estrada. Muitos estavam de carro, tiveram que dirigir na estrada. Na cidade seria o mesmo perigo, né? Não é diferente. Veja. A gente fala, por que fazem atrocidades, acontecem acidentes? Aí está. A escravidão que o pecado gera. Irmãos, o pecado gera prisão, ele aprisiona as pessoas. Aprisiona, e uma vez que a gente entra no pecado, e aí, assim,
não com alegria, né? Com alegria porque saí, mas não com alegria porque entrei. Eu me lembro quando me escravizei, quando me tornei um prisioneiro. E era uma prisão. Porque de um lado a gente fica, eu voltar para Jesus não dá, porque como vou reconhecer, como vou assumir? Não dá. Não está bom aqui, está duro, é ruim, mas agora me escravizei. Pecado escraviza as pessoas, irmãos. Escraviza as pessoas que estão agora envolvidas com toda sorte de vícios, drogas. Quando elas estão sãs, quando elas estão bem, não estão sob o efeito da droga, você vai conversar sinceramente com elas. E você abraça e conversa. E todas elas, ou a maioria delas, diz pra gente assim, ai, me ajude a sair dessa vida. Eu quero deixar essa vida, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, me ajude. Como eu faço? Ou eu não consigo. Por que que dizem isso? Se o mundo aí fora vende que é bonito e que é bom, é que não é bom, não é bonito. É uma escravidão triste. E é claro que nós precisamos ajudar mesmo. E tem saída, glória a Deus. É uma escravidão, mas tem saída. Não vai ter saída para sempre. Tem um tempo para essa saída valer. Por último, né, então, separação de Deus, escravidão e prisão. E por último, a morte. Né? A morte. Pastor, mas todos nós vamos morrer. Eu não estou falando da morte somente do corpo. Estou falando de uma morte espiritual. Quer dizer, a pessoa estar separada de Deus por toda a eternidade. Não haverá mais remédio. Quando morremos em pecado, quando o corpo nosso morre, sem que tenhamos nos arrependido, confessado e abandonado o pecado, sem que tenhamos recebido o sangue de Jesus, irmãos, isso significa uma separação de Deus para sempre. Não tem volta. Não há o que ser feito. Nós, cristãos, temos que entender a gravidade disso. Talvez você pense, pastor, o senhor está sendo dramático, mas eu deveria ser muito mais. Me faltam palavras. A gravidade do caso é muito maior do que eu estou falando para você. Porque realmente uma pessoa que morreu sem Cristo, pense, se coloque no lugar. Não tem o que a gente fazer, irmãos. Não há mais o que ser feito. Há o que ser feito pelos que estão vivos. Por isso nós temos muito a trabalhar. Porque os que morreram agora a gente tem que chegar diante de Deus. Se tivemos diante dessa pessoa e tivemos oportunidade e não cumprimos o que Deus nos mandou fazer, então nós temos que chegar diante de Deus e falar, ó Deus, me perdoa pelo pecado. Porque pequei contra ti. Sou pecador. É muito grave a morte. Romanos 6:23 diz que o salário, a paga pelo pecado é a morte. Tiago capítulo 1, versículo 15 diz que o pecado sendo consumado gera morte. Quer dizer, a pessoa, ela é atraída pelos olhos ou pelos ouvidos, pelas portas da nossa alma, as janelas da nossa alma. Né? São os nossos sentidos. Os olhos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, acho que citei todos. A gente é engodado por essas coisas, somos atraídos, parece bom, olha o copo cintilando, vou tomar, somos atraídos. Aí tomamos a decisão, vou fazer, aí fazemos, esse é o pecado consumado. O pecado consumado gera a morte. É muito sério isso, né? Por esta razão, o Senhor Jesus inspirou o apóstolo João. Puxa, como o apóstolo João, eu tenho muito que aprender com ele. Eu quero aprender com João. Leia as epístolas de João, leia também o evangelho de João, você vai ver do que eu estou falando. Que homem amoroso. Como ele é carinhoso no seu modo de falar, assertivo, mas também com muito amor. E na sua primeira carta, lá no capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João fala assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo
para que não pequeis. Né? O que ele escreveu para que as pessoas não pecassem? Ele escreveu o capítulo 1. O capítulo 1 está escrito lá. Está escrito, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse é o versículo 9. Né? Diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Aí ele fala, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas ele continua escrevendo, conhecendo a nossa condição humana, ele é humano também, né? João então ele escreve assim, filhinhos, eu escrevo para vocês não pecarem. Mas daí ele continua dizendo, vocês não pecarem, mas se alguém pecar, então não tem solução, se alguém pecar está perdido. Não, ele não escreve assim, ele escreve, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Temos um advogado para com o Pai, que vai interceder por nós diante do Pai. Jesus Cristo o justo é o nome desse advogado. Né? Que maravilha, que amor que tem o Senhor Jesus por nós. Ele pagou o preço do nosso pecado, por isso ele se coloca diante de Deus para interceder por nós. E a intercessão desse advogado não é assim, pai, esse filho seu aí que pecou, ele na verdade não pecou. Não, é um engano, não, Jesus não diz assim. Jesus diz assim, pai, ele pecou, mas eu paguei o preço. Lembra, eu estava na cruz, eu paguei o preço daquele pecado e ele veio a mim. Ele veio me pedir socorro, conforme está escrito em São João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Pois é, Pai, esse meu filho veio a mim, ele creu em mim, ele se entregou a mim, ele me pediu perdão, ele está confiando em mim, com sua boca ele confessou o seu pecado. Então perdoa, Pai. E o Pai então perdoa. A Bíblia diz que o Pai lança os nossos pecados arrependidos, aqueles pecados que nós confessamos e nos arrependemos, diz que eles são lançados no fundo do mar. No fundo do mar. Às vezes, isso já aconteceu comigo. Às vezes eu me lembrei de um pecado que já confessei. Me lembrei de algo que falei, Jesus me perdoa por causa disso, fiz isso, me perdoa. Jesus me perdoou. Mas daí passou um tempão e lá num dia, num momento difícil da minha vida, eu estava lá, Jesus me perdoa, e me lembrei daquele pecado. Aí Jesus me perdoa também desse. E o Espírito Santo tocou no meu coração e esse não me lembro. Sabe, pecado confessado não existe mais. Não volte mais a praticá-lo, mas se você confessou de coração, não existe mais. Né? Meus filhinhos. Então, primeira coisa, nós não devemos pecar. Há muitos pecados, queridos irmãos, meus filhinhos, né? Tomo as palavras do apóstolo João para dizer, há muitos pecados que a gente já sabe que são pecados. Cada um poderia fazer a sua listinha particular de pecados, que já sabemos. Não precisamos cair neles de novo. Não somos mais escravos desse pecado. Confessamos ao Senhor. O Senhor nos livrou da prisão, nos livrou da morte e restabeleceu nossa comunhão com Ele. Mas muitas vezes a gente volta a pecados. Aí eles vão se tornando pecados intencionais. Que a gente não pode dizer que fez sem querer, que não sabia. A gente sabia. A gente sabia. E nós devemos ser zelosos quanto a isso, meu irmão, minha irmã. Nós devemos ser zelosos. Zelosos. Já pensou, Senhor, me perdoe por mentir. Aí mente de novo. Me perdoe por mentir. E de novo, e de novo. Passam 10 anos nessa situação. A gente chega diante de Deus. Senhor, o que dizer? Me perdoe, né?
Sabe, aqueles pecados ali, a mentira, pois é. O Senhor nos perdoa, mas há um limite para tudo isso. Há um limite, não é assim, eu vou passar a vida inteira. Há um limite. Devemos ser zelosos e cuidadosos. Eu não vou pregar hoje sobre o limite, mas há um limite. Há um limite. Tenha atenção para isso. Devemos ser zelosos. Então, o que fazer? Pequei. Sei, pastor, que é uma tragédia. O que fazer? Primeira coisa, reconhecer o pecado. O remédio começa aí. Eu vou ser bem breve agora. Primeira coisa, você tem que reconhecer o pecado. Abra lá, por favor, no Salmo capítulo 32. É agora que eu me lembrei que nós não lemos o texto principal. Mas o bom é que eu terminei a introdução. Pastor, Salmo 32. É que eu li no começo do culto e acabei esquecendo de ler novamente. Você achou? A gente vai lendo gradativamente agora. Salmo 32. Olha o versículo 1 e 2 primeiro. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Só esses dois por enquanto, mas mantenha aberta a sua Bíblia. Sabe quem escreveu o Salmo 32? Foi Davi. Davi. O 51 também. Aliás, muitos outros, né? Mas o 51 e o 32 estão diretamente relacionados. Foi o Davi, nosso querido Davi. E sabe em que condições ou circunstâncias Davi escreveu esse salmo? Durante a caminhada de Davi, após a porta e até o alvo, ele pecou. O exército tinha ido para a guerra, ele deveria ir também, mas ele não fora. Davi não fora. Ficou no palácio e sabe, né? Aquele ditado que a mãe da gente falava quando a gente era criança é verdadeiro. Né? Mente vazia, oficina do inimigo. Oh, com certeza. E a gente deve zelar para não deixar a nossa oficina vazia, né? A gente deve ocupá-la com tudo o que é bom. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos aconselha. Né? Preencher nossa mente com a palavra, com o que é bom, com o que é correto, honesto, verdadeiro, né? Íntegro. A gente está em casa, irmãos, hoje você tem acesso de graça pela internet. Eu já recomendo para você. O site é orvalho.com. www.orvalho.com. Tem aulas ali sem acabar, né? Maravilhosas que você pode ter acesso de graça. Tem materiais que tem cursos lá. O pastor Luciano Subirá, que cuida desse site, que é o autor desse site, orvalho.com, ele tem um curso do Espírito Santo que em breve eu vou recomendar para os irmãos com maiores detalhes, inclusive, né? Esse é pago, mas é um valor bem irrisório, são muitas aulas, acho que 40 aulas sobre a vida no Espírito. Você pode ocupar sua mente. Você põe hinos. Você está lá trabalhando, coloque hinos. Você pode ouvir a Bíblia. Você está no ônibus sem fazer nada, sua mente ali se esvaziando e o inimigo colocando um monte de outdoors que não deveriam nem existir, mas estão lá para você ver. Aí, em vez de você ficar lá olhando, evangelize a pessoa que está do lado. Ou então liga o celular, põe a Bíblia. Eu vou ficar lendo a Bíblia. Né? Abençoe, né? Faça o seu celular trabalhar direito. Ocupe sua mente com o que é certo. Mas Davi estava lá no palácio, sozinho, mente vazia. O exército está na guerra. E ele saiu na janela do palácio e viu que uma linda moça, ou mulher, né? Porque ela já era casada. Uma linda mulher tomava banho. E da janela ou do terraço de Davi dava para ver certinho.
certinho. Eu imagino ali que ele chegou, se aproximou e começou a observar. Veja, foi atraído, continuou olhando. Pelo conceito ensinado por Jesus, já tinha pecado. Mas ele continuou olhando, aí ele dá uma ordem para os funcionários dele. Vão lá e tragam essa mulher. O nome dela era Batseba. Tragam essa mulher. E trazem Batseba ao palácio. E então ele se relaciona com ela em pecado, né? Ela fica grávida. Aí Davi pensa, e agora o que fazer? A mulher ficou grávida. Nossa! E o marido dela está na guerra, é meu soldado. Como fazer? Tem que esconder isso. Manda uma carta para o oficial da guerra. Vai o mensageiro, entrega a carta, fala, traga Urias até mim. Urias era o marido de Batseba. Trazem Urias. Urias vem no palácio, o rei, Davi, né, fala assim, Urias, você é o meu melhor soldado, estou muito feliz com você. Eu quero te dar um prêmio, Urias. Quero que você passe uma noite com a sua esposa. Né? É um prêmio que o rei quer te dar. Urias aprendeu com Davi, e foi com Davi que ele aprendeu, que como, com que dignidade ele se deitaria e estaria aquela noite de descanso, enquanto seus companheiros, seus irmãos, estavam no fronte, correndo risco de vida. Então Urias fala para Davi, de jeito nenhum, Davi, não posso fazer isso. Não vou fazer. Davi insiste com ele e diz não. Davi o obriga. Aí ele vai lá, senta na porta da casa, do lado de fora, e passa a noite na porta da casa do lado de fora. Ele não entrou. No dia seguinte, Davi escreve outra carta. E a carta dizia, coloquem Urias na frente de batalha, no lugar mais perigoso, onde ele pode morrer. Essas palavras. Né? Essas palavras. Olha o pecado. Entrega. Urias vai para a frente de batalha, morre um monte de soldados, porque o comandante de guerra coloca realmente todos os soldados numa condição perigosa, e junto Urias, morre um monte de soldado. O comandante manda outra carta para o rei. Rei, ó, aconteceu isso, relatório, morreu um monte de gente. E já vinha a orientação do comandante. Dizia assim ao mensageiro, se o rei perguntar por que vocês chegaram tão perto, responda para ele que Urias morreu. E assim o mensageiro fez. O mensageiro chegou para Davi e disse, Davi, olha que é o relatório de guerra. Davi viu e falou, mas por que eles chegaram tão perto? Né? Das muralhas, foram alvejados. Aí o mensageiro diz, Urias está morto. Ah, muito obrigado pelas informações. Tá bom, tudo resolvido. Irmãos, talvez você esteja pensando como Davi era mau. Mas esse é o caminho do pecado. E isso acontece, pode acontecer, melhor dizendo, com cada um de nós. É assim o caminho do pecado. Veja, o primeiro pecado precisava ser ocultado. Aí veio a mentira, chamou Urias e falou que estava dando prêmio. Segundo pecado, a mentira. Aí Urias não ficou com a mulher. Vem o terceiro pecado. O terceiro pecado mandou matar ele, né? Davi foi o mandante de um assassinato. Foi isso. Mandou matar Urias. Né? Tanto que justificou até a morte de outros inocentes, até que não tinha nada a ver com Urias, ele também era inocente. Misericórdia. Então, Davi agora, o autor de um assassinato. Crimes de sangue. Ele fala isso na hora de pedir perdão a Deus. Irmãos, um pecado chama outro, porque pecado é escravidão. Quando eu entro no pecado, olha, se eu não fazer isso, eu não fizer isso, o reconhecimento. Se eu não reconhecer que pequei, eu vou fazendo cada vez coisa pior. Cada vez pior. Aí eu conto mentira, eu envolvo outras pessoas no pecado. Sabe? Se eu não mato, não mando matar a pessoa, eu envolvo a pessoa. Às vezes a pessoa é injustiçada por causa da minha mentira para encobrir o meu pecado. Quantas vezes isso acontece? Em empresas, às vezes, pessoas inocentes são demitidas porque alguém, seu superior,
precisava ocultar algum erro e descarregou naquela pessoa, aquela pessoa foi demitida. Pecado é sempre assim. Um pecado chama outro que outro e vira uma multidão de pecados. Dificilmente uma pessoa que peca fica só num pecado, a menos que corra reconhecer. Por isso que a Bíblia diz que se pecarmos temos que correr para o advogado imediatamente, antes que o sol se ponha. Não pode deixar virar um dia em cima do outro. Pode acontecer de Satanás neutralizar sua consciência, sua mente, e você até esquecer e continuar pecando. E continuar pecando. Queridos irmãos, note que a estratégia de Davi deu certo. Você percebeu que a estratégia deu certo? Agora Urias está morto. Agora olha o rei como vai ficar herói. Puxa vida, pobre da esposa de Urias, de Batseba, agora sozinha, desamparada, vou recebê-la no palácio, vou trazer para ser a minha esposa, vou cuidar dela. Percebe? Olha como deu certo a estratégia dele. O sangue de Jesus tem poder, mas eu estou dizendo isso para você, não para dizer que faça isso que dá certo, mas para dizer que Satanás é sujo mesmo. E ele trabalha para que realmente dê certo, para que você continue em pecado. O desejo de Satanás é que continuemos em pecado, não que nos arrependamos. Porque ele sabe que se continuarmos em pecado, morreremos. Estaremos nas mãos dele, nas garras dele, melhor dizendo. Seremos seus escravos. As 3 consequências maiores de pecado que eu citei para os irmãos já aconteceram com Davi ali naquele momento. Agora Davi estava separado de Deus, e ele diz isso no Salmo 51, quando está confessando. Ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque tinha perdido. Não sentia-se salvo. Tinha uma convicção agora no coração dele, eu não estou salvo, eu pequei. Sabe, a segunda consequência, escravidão. Veja, um pecado chamou mais 2. Escravidão, literalmente, o rei de Israel tinha se tornado escravo do pecado. E a terceira consequência, que era a morte. Ele já tinha morrido para o Senhor, só não tinha morrido fisicamente ainda. A terceira consequência ainda aconteceria se ele não arrependesse. Então reconhece, você não sabe o dia de amanhã. Reconhece, queridos. Sabe, nós precisamos reconhecer. Nós precisamos de imediato reconhecer. Davi, lá no Salmo 32 que nós lemos, ele inicia então com uma constatação, o Salmo. A constatação de que ele era feliz. Ele fala, feliz o homem cujos pecados são perdoados, que não é atribuído culpa a ele. Ele era feliz, aí ele escreve, quando ele escreve o Salmo 32, os 2 versículos que a gente leu, ele estava realmente refletindo na felicidade que tinha e que agora tinha perdido. Não tem coisa, reflita comigo, não tem coisa na vida que a gente só sente que tinha quando perde. Ou só dá valor quando perde. Tá tudo bem, você nem para agradecer a Deus. De repente, e agora? Puxa vida, antes eu tinha uma paz, eu me alegrava de orar. Eu não era um orador, eu não orava todo o tempo, eu não lia a Bíblia todo o tempo, mas era tão bom quando eu lia, agora parece que eu nem gosto da Bíblia mais. Por que será? Porque perdeu a alegria da salvação, por causa do pecado. Davi, quando pecou, percebeu. Quando ele pecou, quando ele viu que... Ele falou, meu Deus, feliz o homem que é perdoado dos seus pecados. Porque agora ele tinha perdido essa felicidade. Então ele resolve reconhecer mesmo. Lá no Salmo 51, versículo 12, ele escreve, numa oração de confissão, ele escreve o versículo que eu citei aqui para os irmãos. Torna-me a dar a alegria da minha salvação. Pode abrir Salmo 51, versículo 12. Né? Ele escreve dizendo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito obediente ou voluntário. Né? Na Bíblia NVI,
Eu gosto muito, veja como ele escreve: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Porque agora ele não estava mais pronto a obedecer. Então, no seu arrependimento, na sua oração, ele reconhece isso. É reconhecer mesmo. Irmãos, o melhor caminho diante de uma situação de pecado é o reconhecimento. Quanto mais tentarmos esconder, pior fica. É a pior opção para o ser humano. Mas eu quero dizer para você, é a opção mais escolhida por toda a humanidade. Ao longo de milhares de anos. Vou tentar esconder. Vou tentar resolver eu mesmo. Ninguém precisa saber. Se souberem o que pensarão de mim. Não, precisam saber, queridos. Você precisa me conhecer. Eu preciso te conhecer. O nosso próximo precisa saber. E é claro, Deus precisa saber. Na realidade, Deus já sabe, mas Ele espera que confessemos. Na verdade, Ele nos ordena que confessemos. Davi reconhece que o fato de se calar, no versículo 3, vamos ler? Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Na Bíblia Revista e Corrigida, que talvez você esteja com ela aí, vou ler também para você, diz assim: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Esse bramido, esse gemido, fala-nos, na verdade, do murmúrio dele, da reclamação dele. Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, depois de pecarmos, ao invés de reconhecermos o pecado, passamos a reclamar. Não é possível que isso não esteja certo, todo mundo faz, é normal, não é possível, olha a minha vida, que situação difícil, eu não tinha como tomar outra decisão, eu não tinha como fazer direito. São as nossas reclamações. Ao invés de reconhecermos o pecado, a gente começa a reclamar. E isso vai matando a gente, irmãos. Vai matando. Quanto mais a gente reclama, mais a gente vai morrendo. Por isso que ele fala que estava definhando. No texto da Revista e Corrigida, ele disse que os seus ossos estavam envelhecendo. Imagine os ossos envelhecendo. Era o que ele estava sentindo. O pecado é destrutivo, altamente destrutivo, queridos. Então nós precisamos entender isso e reconhecer. Muitas vezes na hora dessa reclamação a gente fala: é que eu não consigo ser diferente, é que eu não posso, é que o diabo me obrigou. Não, meu irmão, a escolha foi sua. Realmente o diabo estava lá, como marqueteiro, fazendo propaganda, te sugestionando, fazendo a oferta para você, mas foi você que escolheu. Foi você que aceitou a oferta dele. Ou fui eu? Por isso que então precisamos reconhecer. Pequei. O reconhecimento é esse. Pequei. Não tem outra palavra para eu dizer. Não dá para eu dizer: Senhor, o Senhor sabe, é difícil, a carne é fraca, tal. Não, isso são justificativas. Se livre delas. Só te atrapalham. Elas são também os nossos gemidos e murmurações. Jogue fora as justificativas. Senhor, pequei. Né? Esse que deve ser a nossa atitude. No Salmo 51, versículo 1 a 4, o salmista reconhece. Veja que bonito. Davi ali ora a Deus, é a oração. Salmo 51 é a oração de Davi pedindo perdão. Pastor, mas eles publicaram isso. Como que Davi, ele era o rei de Israel, por que ele deixou? Ele devia ter falado lá pro agente publicador: ó, o Salmo 51 você não publica. Esse salmo é eu e Deus, cá entre nós. Puxa, isso é mais uma prova maravilhosa da veracidade da palavra de Deus. Que Deus zelou pela integridade da palavra dele. Né? Está assim publicado. Ali Davi estava se arrependendo. E olha o que ele diz do versículo 1 a 4. Ele diz assim: tem misericórdia de mim. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Aqui.
Salmo 51, versículo 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Né? Lava-me, no versículo 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o meu pecado. Você percebe que é tudo meu pecado, minhas transgressões? Você percebe que Davi é um reconhecimento, ele está dizendo isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Não tem justificativa, ele diz, são minhas transgressões, eu pequei. Né? Versículo 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Olha, eu mesmo reconheço, ele reafirma, ele dá ênfase, são minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. No versículo 4 ele termina dizendo assim, contra ti, Senhor, pequei e fiz o que tu reprovas. Ele entende aí que o pecado que cometera contra Urias, contra Batseba, era grave, claro que ele pecou contra eles. Mas mais grave, ou muito mais grave era o pecado porque ele também cometeu contra Deus. Quando eu peco contra você, eu engano você, eu minto para você, eu estou mentindo para Deus, estou enganando Deus. Claro que Deus não se engana, mas é contra Ele que estou pecando. Eu estou ofendendo a meu Deus. Eu sei que é duro, irmãos queridos, eu sei que você deve estar pensando, pastor, eu não queria ouvir de pecado, mas nós temos que ouvir para que não pequemos. Nós temos que lutar contra o pecado, nós temos que dizer não. Nós temos que nos posicionar. Então Davi diz ali, contra ti, Senhor, contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Será que a gente tem coragem de fazer essa oração? Dizer, Senhor, o Senhor tem razão de me condenar, eu mereço. Olha a oração dele, contra ti pequei. Normalmente na nossa oração a gente fala, Senhor, não me perdoa, não me imputes esse mal, tenha misericórdia de mim. Davi fala assim, contra ti pequei, Senhor, e mereço a tua condenação. O que eu quero dizer isso para você? Eu quero que a gente observe juntos aqui, irmãos, que pecado é triste, é terrível, é mau. Mata, é um veneno mortal. Contra pecado tem remédio, e um remédio poderoso. Não teria solução para pecado se não fosse o sangue precioso de Jesus Cristo. Não teria. A religião não tinha como dar jeito. É que Jesus foi lá e pagou o preço. Então nós temos que entender, pecado é muito grave, e o preço pago pelo pecado foi muito alto, mas foi pago pelo único que tinha condição de pagar. Nós estaríamos perdidos. Mas Jesus pagou o preço, nos libertou, então para de fazer corpo mole, reconhece. Diariamente faça sua autoanálise, e diariamente peça a Deus que faça a análise do alto sobre a sua vida. Né? Nós devemos fazer uma autoanálise, eu analisar a mim mesmo, diariamente, e então pedir a Deus, Deus, eu terminei minha análise, mas eu sou muito falho, pode ser que tenha passado batido em algumas coisas. É o que Davi fazia, então Davi dizia, sonda-me o meu coração, e vê se há algum caminho mau aí, guardadinho, escondido. É a análise do alto. Deus agora nos avalia. Senhor, sonda-me. É o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, sobre a ceia. Ele diz, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Em seguida ele diz, porque aquele que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Ele diz, examine-se então cada um a si mesmo. Aí ele fala assim, quando somos julgados, estamos sendo disciplinados pelo Pai de amor, para que sejamos corrigidos, para que andemos de uma maneira reta. Estamos sendo corrigidos, disciplinados. O Pai nos disciplina, Ele nos ama. Irmãos, o Pai quer que você chegue ao alvo.
Às vezes a igreja perde um tempão para falar de bênçãos materiais desse mundo, e o foco do Senhor é que a gente chegue no alvo. Esse mundo é só a caminhada. Com Jesus, às vezes a igreja se divide, denominações se dividem, pessoas rompem seus relacionamentos de amizade por causa de pequenas diferenças, às vezes por causa de dinheiro, às vezes por causa de roupa, às vezes por causa de costumes, e quando isso não tem importância, a importância é o alvo. Dividem. Triste, né? Então, queridos irmãos, reconheça. Aí vem o segundo e último. Confesse o pecado. Reconheceu? Agora confesse. Versículo 5 do capítulo 32 diz justamente isso. Confessarei o meu pecado. Ele diz, confessarei o meu pecado. Em Atos, no capítulo 3, versículo 19, quando o apóstolo Pedro termina de pregar aquela mensagem poderosa dele, depois de Pentecostes, estavam todos cheios do Espírito Santo ali, os apóstolos, e uma multidão se reunira, porque ouviram a oração, o clamor daquele povo, e então se reuniram. E Jerusalém toda veio porque ouviu a voz. Ouviu eles adorando, orando, clamando, falando as maravilhas de Deus em outras línguas, se reuniram em torno da casa onde estavam, e Pedro, de uma maneira realmente revestida do Espírito Santo, quer dizer, ele estava cheio do Espírito Santo, ele toma a palavra e ele faz uma ministração, e quando termina a ministração do apóstolo Pedro, as pessoas perguntam assim para ele, falam, e o que faremos, irmão? Pedro fala, arrependei-vos, né? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então nós precisamos arrepender, confessar. Sabe, Davi reconheceu o seu pecado, confessou a Deus, e na confissão de Davi, é bonito, há uma sinceridade. Eu quero ler alguns textos com os irmãos. Se você estiver aberto no Salmo 51, por favor, veja no verso 4, começa a confissão de Davi. E ele diz, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Veja no versículo 10 o que diz Davi. Cria em mim um coração puro. Quer dizer que o coração dele estava contaminado, ele está reconhecendo isso. Cria em mim um coração puro. Note, a gente não vê Davi dizendo assim, Senhor, o Senhor sabe como eu sou bom, tenho sido um bom rei, sempre te obedeci, sempre fiz o que é reto, eu só errei agora. Ele não diz assim. Quando a gente lê a oração dele, de pedido de perdão, a gente percebe que ele pôs de lado tudo que houvera feito de bom. Quer dizer, agora isso não tinha valor, não tinha importância diante do pecado. A única coisa que tinha importância diante do pecado é reconhecimento e confissão. Reconhecimento e confissão. Não adianta eu falar, Deus, o Senhor sabe, né? Eu pequei, mas eu sou pastor. Eu já ganhei mais de 1000 almas para o Senhor. Sabe, Senhor, eu já curei enfermos, eu já fiz maravilha, eu pequei agora, mas sabe, o Senhor, né? Sabe aquela coisa de um ser humano que fala, dá uma colher de chá, passa despercebido. Deus não pode passar despercebido. Todo pecado que não é confessado é resultante de condenação, ou resulta em condenação, perdão. Se eu não confessar, irmão, não tem jeito. Sabe, é como se eu estivesse anulando o sangue precioso de Cristo vertido na cruz do Calvário, na obra completa e poderosa que fez por mim. Mas eu não recebi. O que adiantou? Ele morreu por mim, derramou o precioso sangue, mas eu estou com o pecado guardado aqui dentro sem confessar. Para mim não adianta nada o sangue derramado, porque não me submeto, não confesso, não me arrependo. É muito simples isso. Mas se me arrependo, se confesso, então o sangue é poderoso. Mas se confessarmos os nossos pecados, 1 João capítulo 1, versículo 9, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Né? Veja a confissão então de Davi, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Que estava instável agora. Ele estava com o coração impuro e o espírito perturbado. Ele estava com o coração sujo
E o espírito ali daquele jeito, cheio de confusão na mente. É assim que Satanás quer fazer com a gente. Mas o sangue de Jesus tem poder. Veja o versículo 14, a confissão de Davi. Especificando o pecado, ele diz: livra-me da culpa dos crimes de sangue. Importante isso, sabe, irmãos? Quando a gente peca, a gente faz alguma coisa especificamente. Porque na hora de pedir perdão, nós não especificamos a culpa. Eu digo por quê? Porque já passou pela minha mente também. Porque temos vergonha. Mas o nosso orgulho precisa ser abatido. Então dizer: Senhor, me perdoa porque menti, Senhor, me perdoa porque roubei, Senhor, me perdoa porque enganei, porque prostituí, porque olhei com olhos de prostituição, de adultério para outra pessoa. Me perdoa. Pecado tem que ser especificado. Porque daí dói. Aí a gente sente. Pesa. Escreva essas coisas, filhinhos. Prego essas coisas hoje, filhinhos, na direção do Espírito Santo, para que a gente não peque. Esse é o ideal. Mas, infelizmente, nossa carne, nossa vida, né, algumas vezes ainda aceita as tendências mundanas. Precisamos matar o nosso eu na cruz do Calvário e ouvir o Senhor. E o Senhor perdoará os nossos pecados. Sabe? Tem perdão, tem solução, tem. Veja Davi: livra-me dos crimes de sangue. Em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 13, a gente vê o profeta Natã lá. Né? Eu contei a história para você e não li o texto. Então depois, se você quiser ler, você vai poder. 1 Samuel, não. Será que eu escrevi errado aqui? Eu acho que sim. Deixa eu olhar. 2 Samuel capítulo 12, tá certo, eu não escrevi errado, só falei errado para os irmãos. 2 Samuel capítulo 12, desde o versículo 1 é a mensagem do profeta. Olha como Deus é amor. Deus providenciou o processo, inclusive o sentimento de arrependimento em Davi. O arrependimento que brota em nós vem de Deus, Ele que promove isso, Ele que faz isso acontecer. Quando a gente realmente se arrepende, dói aqui dentro. E Deus faz a gente se arrepender. Como Deus fez? Deus mandou o profeta Natã. O profeta Natã, com uma sabedoria. Nós pastores temos que aprender muito. O profeta Natã chegou, está aí no capítulo 12, versículo 1 até o versículo 6. Vou ler para você, olha só. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar ele, disse a Davi. O profeta chegou, sentou e disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Rico em detalhes esse profeta Natã, né? E era o Espírito Santo mesmo, que tinha que ter essa riqueza de detalhes. E era como uma filha para ele. Versículo 4. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao homem pobre. Então Davi encheu-se de ira. Olha só, Davi. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor. Como a gente tem que ter cuidado com o que fala, viu? Você percebe? Olha, Davi, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Aí o versículo 7. Você é esse homem. Natã falou. Você é esse homem. E a Davi acrescentou:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas. Você viu que Deus não tem arrudeio, né? Você matou, ele disse. Né? Davi, não, Deus, eu só mandei. Não, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Note que o primeiro pecado de Davi que Deus menciona é: você me desprezou. Então, quando a gente peca, antes de pecar, o que nos induziu ao pecado é que desprezamos a Deus, porque conhecemos a palavra, conhecemos os ensinamentos. Então Deus fala: você pecou porque me desprezou e tomou a mulher de Urias. Versículo 11: assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Versículo 13: então Davi disse a Natã, olha a confissão, mesmo depois dessa palavra. Davi disse assim: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Porque ele tinha dito, lembra? Juro pelo nome do Senhor que deve morrer. Como ele confessou, Deus falou: perdoei o seu pecado. Você não vai morrer. Mas consequências muito tristes Davi colheu em sua família, sabe? Cada pecado, cada situação que nós criamos, geram consequências. Que Deus nos ajuda a vencê-las, mas não significa que apaga. Ele nos ajuda a vencê-las, a superá-las, a passar por elas, a pagar o preço. Isso não está relacionado agora a perdão. Uma vez perdoado, não existe mais o pecado. Está salvo. Mas consequência é outra coisa. Uma pessoa que roubou e agora está presa. Está presa e lá terá que cumprir a pena. É a consequência. Não dá para a gente pedir para o Senhor, faz ser solto. A gente pode pedir, Senhor, que nos dias que ele esteja lá, se prepare melhor. Né? Se prepare melhor, conheça melhor o Senhor. Mas consequência é consequência. Para nós concluirmos, queridos irmãos, Provérbios capítulo 28, versículo 13, está escrito: quem esconde os seus pecados e não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Davi encontrou. Deus deu força para ele superar, inclusive em sua família. Ele sofreu bastante, mas Deus deu força a ele. Então, nós devemos confessar os nossos pecados a Deus para perdão de pecados, conforme 1 João, capítulo 1, versículos 7 a 9 nos diz. Esta confissão é feita através de nossa oração. Nós oramos a Deus e pedimos perdão. Salmo 32, 6 fala sobre a oração. Orem ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Então ore. Salmo 51 é a oração de Davi pedindo perdão. Então nós recorremos a Deus e pedimos perdão. Deus está de braços abertos, te estimulando a fazer isso, te ajudando a fazer isso, como ajudou Davi. Foi Deus que mandou o profeta Natã. Foi Deus que o estimulou ao arrependimento. Foi Deus que usou Natã com tanta sabedoria para usar daquela historinha. Talvez Natã poderia chegar aqui: Davi, você cometeu adultério e assassinato. Você pecou contra o Senhor. Davi diria: eu nunca fiz isso. E isso aumentaria a sua culpa, porque aumentaria mais um pecado de mentira. Mas ao invés disso, Deus contou a história para Natã, falou: Natã, meu servo Davi fez isso. Vá lá e conte essa história para ele.
E aí Natã foi lá e contou a história. Foi uma profecia. O profeta Natã foi usado em profecia para alertar o rei de Israel, que era Davi, que precisava se arrepender. E este se arrependeu. Glória a Deus. Sabe, muitas vezes Deus manda uma palavra aqui que fala no nosso coração. Por quê? É uma palavra profética para que nos arrependamos. Está dando oportunidade para a gente, para que haja mudança. Muitas vezes já aconteceu comigo quando eu estou ouvindo mensagens. O Senhor fala diretamente, fala, o Senhor é mesmo. Eis-me aqui, me perdoa. Muitas vezes, não foi uma ou duas não. Eu assumo isso perante os irmãos. Mas nós precisamos pedir perdão. Pedir perdão uns aos outros, sabe? Pecado não deve ser escondido de ninguém. Se escondemos, vai servir de arapuca depois para a gente. Pecado tem que liquida, né? O apóstolo Tiago escreve no capítulo 5, versículo 16, que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros, para tirar aquele peso. Já não é possível ficar guardando isso dentro de mim. As pessoas precisam conhecer quem eu sou e o que eu já errei. Precisam saber a verdade sobre mim. Nós temos que ser transparentes, todos nós. Transparentes, queridos. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Para concluir, eu quero dizer para você que o resultado da confissão, do reconhecimento e da confissão é o perdão dos pecados. Deus perdoa, e perdoa mesmo. Aliás, perdoa instantaneamente. Se tem uma coisa que acontece instantaneamente, a gente pode afirmar é isso. Se eu confessei o meu pecado com sinceridade, imediatamente Deus me perdoa, porque Jesus Cristo já pagou o preço altíssimo, lembrando de passagem, altíssimo, ele já pagou o preço. Então o reconhecimento e a nossa confissão geram perdão. Não tenha dúvida disso. Isaías capítulo 1, versículo 18, diz, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Porque o Senhor perdoa. Quando a gente confessa e arrepende, Ele perdoa. Romanos capítulo 6, versículo 17 a 19, esse eu quero ler para os irmãos inteiro. Romanos capítulo 6, versículo 17 a 19, veja só, mas graças a Deus, porque embora vocês tinham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram, portanto, libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva ao mal, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Santos, né? O perdão. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, verso 21. Olha o que o Senhor nos diz. É o resultado do reconhecimento e do pedido de perdão. 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Por isso nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor agora, que simboliza o dia que aquele que não tinha pecado, nunca teve, nem nunca terá, que é o nosso Senhor Jesus, ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele se tornou pecado no lugar de nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus, para que nós fôssemos livres do peso da escravidão do pecado. Ele fez isso por nós. Ele é o nosso Deus tremendo e maravilhoso. Queridos irmãos, e o resultado final é a alegria, a grande alegria na presença do nosso Deus. Aí passamos a louvar. O Salmo 32, no versículo 7, o salmista diz que voltou a estar alegre. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Isso aconteceu. E então o Senhor nos dirige.
Versículo 8, não dá tempo de ler, mas no versículo 8, o salmista diz assim: e eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. Esse ensinar, a palavra do original é iará, que é a mesma que origina a palavra Torá, significa instrução, ensino, mas é um ensino do tipo, vou conduzi-lo no caminho, vou segurá-lo pela mão e vou conduzi-lo para que erre de novo. Assim Deus faz com a gente. Quando a gente se arrepende, confessa e se submete, Ele dá sua mão para mim, Ele diz: segura a minha mão, vamos andar juntos, que a vitória é sua, meu irmão. E aí somos chamados a louvar. Paulo encerra esse assunto lá no capítulo 4, versículos 6 a 8 de Romanos, dizendo, confirmando o que Davi escreveu: feliz é o homem que tem seus pecados perdoados, suas culpas, suas transgressões apagadas. Feliz é esse homem. Feliz é você, meu irmão, minha irmã, que tem seus pecados confessados. Portanto, agora não são mais seus, porque foram confessados, foram abandonados. Então já foi pago o preço deles.